É sempre o senso da mesa. Sempre a ideia de mesa. Mesa onde faz tudo. Tomar chá, comer. Nesses são os ambientes de compartilhar. Esses são os ambientes de confiança, que se adquire confiança. Você sempre fala muito sobre isso, né? E na nossa cultura acho que é muito parecido. Somente aqui no Vale do Paraíba a gente ainda é muito ligado à mesa. Como a gente está falando de hospitalidade bíblica, o meu medo, a gente estava definindo hospitalidade bíblica é preparando o espaço para o outro, né? E essa ideia da mesa, olha às que vezes... interessante, hospitalidade Make room to others. Preparando espaço para o outro. Então eu vou preparar o espaço para que o outro chegue. Então, no período monástico, eu estou escrevendo um livro sobre isso. No período monástico, os monastérios, né, as pessoas se isolavam, tal. Então eles têm as rezas, as formas de adoração, né, nos monastérios, os isolamentos, voto de silêncio. Cara, quando você estuda a hospitalidade bíblica sobre o prisma do monasticismo, dos monastérios, cara, é uma surra que a gente leva. Porque eles acreditam que quando uma pessoa chega, é Cristo que está chegando. Nossa, eles acreditam que quando uma pessoa chega, não importa o que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo um jejum que há 2000 anos é feito nesse monastério, não tem importância. A pessoa que chegou ela é mais importante que todas essas práticas que eu estou fazendo. E aí eles abrem um monastério, primeira coisa que eles fazem, eles lavam os pés, eles cuidam da pessoa, depois, entendeu? Então, não importa o que eles estão fazendo dos rituais. Cara, isso... Quando eu leio isso, eu vejo eu caindo em várias situações em que o sistema é mais importante que as pessoas. Isso. Cara, você estudar esse período monástico, você aprende muito dessa ideia de preparar o lugar para os outros. E é engraçado quando você está chegando, o estrangeiro está chegando, é Cristo que está... É como se estivéssemos recebendo a Cristo. Quando você começou a falar, eu pensei que você fosse falar exatamente o contrário, que o fato de estar isolado, eles não tinham entendimento do... O primeiro processo foi isolamento. Depois foram tendo as experiências, foi mudando o conceito de muitos monastérios. Aí tem vários muito exemplos. Mesmo. Eu tenho depois eu passo umas coisas legais assim, sobre essa ideia. Então, mas o meu medo da mesa é que às vezes nós colocamos só o que a gente quer na mesa, né? Fica um negócio bem clubinho, né? Pessoal. E não é isso, né? A mesa é para todos que chegam para que tenham oportunidade de ser transformado, né? Sim. Então, isso eu tenho pensado muito. Eu tenho pensado... Esse tipo de raciocínio, Cristiano, tem moldado bastante a maneira que eu estou lendo a Bíblia, sabe? Mesmo ministerialmente, eu tenho pensado muito nisso. E aí você visitando a Bíblia nesse prisma... Você lê textos que você já leu milhões de vezes, que você já pregou várias vezes, você acaba, por exemplo... Encontrando ali umas pérolas. Cara, aquela passagem, por exemplo, de Naamã, que Naamã, ele foi, né? Ele foi em Israel, ele pegou o pessoal lá, levou cativo para Síria, e uma menina morava na casa dele, né? Uma menina, e servia a casa dele. E o que eu acho interessante é que ele teve uma doença no rosto, né? Uma lepra, uma doença leprosa, mas não é bem claro se é lepra, mas é uma doença tipo lepra, né? E ela olhou para ele e falou, poxa, se ele soubesse que lá de onde eu vim... Cara, essa menina foi tirada, forçada da família dela. Tava trabalhando como escrava. Da comida dela, do jeitão do povo. Exato. Aonde ela viveu, ela tá num local estranho, na casa do cara, que é o chefe que foi lá e invadiu. Cara maldito, né? Conseguiu na cabeça olhar dela. com compaixão. Ela olhou para ele com outro olhar, cara. Ela olhou para ele com um olhar de que o olhar dela catalisou toda uma história linda que a gente conhece de Naamã. Que foi lá, levou um monte de coisa, teve contrato com Eliseu e tal, foi curado. Né? Um monte de coisa que Jefferson, aconteceu. Você tá falando sem uma coisa... nome, né? Menina sem nome. Você tá falando uma coisa que mexe muito comigo, cara, porque... Eu vejo que o chamado povo evangélico, né, o qual nós fazemos parte, mas se transformou um povo muito vingativo, uma cultura de punição. Sim. Então, quando você vê alguém sendo restaurado, você não admite. A gente já está com dificuldade, né? A gente sempre houve uma barreira com os de fora, né? Mas hoje a gente tem barreira com os de dentro. Sim. Que caem. É um legalismo
punitivo. O cara tava falando isso com a Ivanice hoje, Punitivo, cara, antes de vir pra cá. Né? Legalismo punitivo. Um legalismo punitivo. Então não basta que a pessoa se arrependa, ela tem que pagar. É uma mentalidade tão voltada no Antigo Pacto, em Deuteronômio, no olho por olho, dente por dente. Foi assim, cara, parece que eu tava lá em casa ouvindo isso aí, cara. Né? Até arrepiou aqui, porque a Ivanice tava falando exatamente sobre isso. Olho por olho, dente por dente. Exatamente. E daí você você pega o texto de Mateus, Jesus relê isso. Eu, porém, vos digo. E ele não vem fazer diferente. Ele não vem. Não, daí, ele cara, vem e você tá falando da mesa, tá mexendo comigo, porque você pega aquele texto de Jesus na mesa, quando chega aquela mulher Ciro-Fenícia, né? Cara, aquela mulher dá uma lição de humildade. Ele falou assim: não, primeiro eu vim dar. O pão é pros da casa do meu pai, né? Você não é da casa. Você não é dela. Falou assim: ó, mas se os cachorrinhos que estão aqui e eu tiver a possibilidade de comer como eles das migalhas que caem na mesa, já tá bom. Então, quando ela tem a humildade de se posicionar na mesa, que eu acredito muito disso também, a gente tem que saber se posicionar na mesa. Você tem que saber a hora de você... Eu tive numa mesa com o apóstolo L em Brasília um tempo atrás. Quando eu conheci esse ex-embaixador dos Estados Unidos aqui, cara, eu falei, não tem o que eu falar aqui. Tem lugares que você tem que ir para ficar quieto, para ouvir. Sim. E quando você sabe ouvir, né, vai ter um momento que você vai poder falar. Mas aquela mulher teve a humildade de entender a posição. E Jesus, como você falou, cara, ele consegue trazer aquela mulher para um contexto de salvação, de transformação, antecipando o que seria produzido na cruz. Exatamente. Pela atitude que ela teve. E nós, pós-cruz, pós tudo isso, ainda hoje temos essa dificuldade que eu acho que quando você tem uma experiência transcultural como você tem, você começa a conseguir enxergar um evangelho muito mais amplo quando você entende a cultura do chinês, o jeito do muçulmano e tal. E às vezes a gente fica preso. Você vê Deus presente nesses lugares. Exato. Você vê Deus em formas diferentes, de oração. Com uma ceia diferente. Exato. Mas é bíblica. E a gente se fechou num mundo evangélico que se tornou... tá perigoso. Tá perigoso. Né? Quando você falou aquela questão da mulher Ciro-Fenícia, né? O problema da história da mulher Ciro-Fenícia não era a mulher. O problema ali eram os discípulos. Jesus deu corda para eles. Assim, não, a mulher vem gritando. Jesus não falou nada quando ela chegou. Ele usou aquilo para dar uma lição, né? Aí os discípulos falaram, é isso mesmo, essa mulher vem gritando, já é a mulher, falando com a gente, gritando ainda, manda ela embora, despede ela. Jesus é dos meus, esse cara é dos meus. Olha Jesus dificultando a situação. Tá. O que Jesus estava se mostrando era ensinando eles, né? Quando você leu todo o texto, você vê que Jesus está tratando com eles. Né? Não era nem com a mulher. Não era com a mulher, já sabia, cara. Quando a mulher saiu da casa dela desesperada, gritando, quando ela grita... filho de Davi. Cara, uma Ciro-Fenícia não fala filho de Davi. Ela já sabia quem era Jesus. Ela já chegou no onde que tinha que chegar. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está em casa endemoniada. Ela fala uma terminologia que Ciro-Fenício não fala, que ali não era região judaica. E, na verdade, Jesus estava usando, né? A maneira de discipulado de Jesus é uma maneira prática. Ele pegava as circunstâncias, né? Para poder ensinar os discípulos. Então, ao mesmo tempo, você tinha histórias que a gente até hoje está contando delas, mas também o aprendizado prático, né? Que é o que me assusta hoje do evangelho teórico. Então, mas isso que você falou, você falou um negócio aí da igreja, né? Da dificuldade da igreja, do legalismo e tal. A impressão que eu tenho é que nós estamos com uma coisa um fogo aceso aqui, uma brasa, e com aquele ferro, entendeu? De marcar. De marcar com um P. P de perdoado. Aí a pessoa vem e tal, e você fala, mano, tá perdoado. Você mete na testa da pessoa. Aí depois a pessoa vai ficar na igreja toda como você foi perdoado, mas com uma... Deixa eu... Exatamente. Acima de Moá. Isso não é cristianismo, né? Não é? Então a gente acaba fazendo isso, né, que você falou. A gente acaba tendo dificuldade de... Eu achei interessante que você falou agora há pouco sobre como você enxerga Deus nesses ambientes que você chega, do jeito deles, da ceia,
do jeito que estão fazendo, né, não é evangélico, né? Culturalmente mudado, mas os princípios bíblicos mas os são princípios são os mesmos. imutáveis. Eu estava falando com o Kiko sobre isso hoje, né? Sobre os missionários que às vezes são preparados para levar uma religião, não a Cristo, né? Eu achei isso muito interessante. É uma franquia. Então as pessoas elas são equipadas para levar até a China, até os países, a religião evangélica e não a Cristo, né? É totalmente o contrário, né? Você está ali para levar o evangelho, a palavra de Deus, e você não tem que trazer nenhum... Não é proposta trazer franquia, né? Então, é muito complicado. O que é muito complicado para quem vive muito tempo fora é quando a gente tem que voltar. O retorno é muito complexo, porque você lida com... Eu trabalho com pessoas que muitos anos trabalhando ali, cara, eu não sei de que igreja é ele. Eu não sei, cara. E de repente eu não sei a denominação dele. Eu sei que ele é crente, eu sei que tal, ele é um homem de Deus, tal, não é. Mas eu não sei, não me interessa, assim, sabe? E aí a gente volta e é óbvio que a sua estrutura nossa está aí montada, não é você que vai ser diferente. Mas é muito complicado a reentrada. Essa reentrada ela é muito complicada de você... isso é um problema muito sério, né? Quando alguém retorna de muito tempo fora, é preciso ter alguém, essa questão de ter sempre alguém caminhando, né? Para chegar e falar assim, o Jefferson vai surtar em algum momento, a gente precisa estar junto com ele. A gente precisa, porque em algum momento ele vai dar vai tirar a espada justiceira e vai querer dar na cabeça dos outros aí, porque estão fazendo reuniões aí para ele que é meio sem sentido. Não é que é sem sentido, é que é necessário. A igreja tem que pagar eletricidade, né, tem que... perseguição de culturas, de tudo que ele vê. Mas o problema aqui no Brasil... Mas o medo, então, esse que é o problema do exagero nosso também. Da gente chegar e falar assim, nossa, você tem que pregar o evangelho, isso com discussão inútil, não é inútil. Então é a hora de alguém chegar para você, Jefferson, calma, vai pescar, então. Vamos juntos, vamos conversar um pouco. Daí você começa a achar tudo muito fútil, né? Tudo é fútil. E não é verdade. Que você passou. Só que não é verdade. Então até esse retorno, a gente tem que entender a cabeça das pessoas que vêm, porque elas vêm com uma outra pegada. Uma pegada de estar ali... Daqui a pouco você vem para uma reunião, domingo à tarde, uma reunião para decidir se nós vamos pintar a parede de amarelo escuro ou amarelo claro. Entendeu? E aí, para a cabeça do cara que chegou, é inútil. Mas não é inútil, é útil, porque é a realidade da igreja. A igreja precisa ter reunião, precisa ter organização. Né? Mas é complicado isso. Da mesma forma que você teve adaptação cultural para lá, agora o retorno é pior. A readaptação cultural. O retorno é pior. A reentrada é pior do que a ida. Leva-se, em média, 1 ano e meio para se reentrar. A reentrada, ela leva... Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Vou contar um testemunho muito legal. Eu estava em casa esses dias e aí tem aquela questão de colocar o lixo na frente, né? A gente mora na chácara do Visconde ali. E aí a gente coloca o lixo para o lixeiro passar. E muito diferente das culturas, mas tudo bem. A gente volta e aí você tem que acostumar com de onde você nasceu e tal. E aí, gozado, teve um dia que a gente olhou no lixo e mexeram no nosso lixo. Quando eu fui ver, o lixo estava do outro lado, na lixeira da casa da frente. O primeiro sentimento nosso foi de invasão de privacidade. A gente não fala isso, não vai falar, porque isso dá vergonhoso, né? Mas invasão de privacidade. Porque mexeram numa coisa que é minha. Isso aí é um pedacinho nosso do tempo que moramos nos Estados Unidos. Olha só. Você vai pegando um pouco das coisas. Aí eu fui observar para lá e descobrimos o que aconteceu. O vizinho mexeu no nosso lixo para colocar o lixo na outra casa que estava fechada para alugar. Se alguém passasse, algum ladrão, alguém passa e vê aquela casa sem nada, ele pode ir lá para querer... Então, a preocupação da comunidade. Olha como uma coisa comunitária. Ele estava preocupado de preservar a vizinhança. Quer dizer, um negócio assim que... Caramba!